da palestra de hoje é a oração da Ave Maria e o Espiritismo. Confesso a vocês que eu montei essa palestra até para estudar um pouquinho mais a respeito de algo que me inculca há muito tempo, que é justamente o porquê alguns irmãos em doutrina rezam a oração da Ave Maria, uma oração católica. E também porque ao rezarem mudam algumas palavras. Isso me incomoda, eu já cheguei a conversar sobre isso com alguns pares, com alguns companheiros de doutrina. Então eu resolvi montar essa palestra até para estudar um pouquinho mais sobre o tema, porque palestrante é assim, né? A pessoa fala, eu sou palestrante espírita. A pessoa não pode se vangloriar não, porque ele está se vangloriando, mas os espíritos e mentores estão dizendo assim, vai estudar, porque é isso, né? Estudando a gente aprende. E o palestrante tem a obrigação de estudar para conhecer um pouco mais a doutrina. Então, essa palestra de hoje, ela tem muito a ver com um pouco da minha caminhada. Eu venho de um berço católico, embora já façam 30 anos que eu estou na doutrina espírita, mas eu fui catequista, estudei muito a questão da doutrina católica também. Então, quero dividir com vocês um pouco das minhas reflexões, dos meus conhecimentos e saberes acerca da oração da Ave Maria. Vamos lá? Maria de Nazaré é uma personagem bastante importante em todas as doutrinas cristãs. Para falar um pouquinho de Maria, da oração de Maria, nós temos que voltar um pouco no tempo, um pouquinho, né, gente? E segundo as informações das fontes cristãs antigas, Maria de Nazaré era filha de pais judeus, Joaquim e Ana, e teria vivido na Galileia no final do século I a.C. Durante a sua infância, ela viveu na cidade de Nazaré, onde ainda hoje tem esse santuário que vocês estão vendo aí na foto. E lá, ela ficou noiva de José, que era um carpinteiro e era da tribo de Davi. José também é conhecido nessa nossa história. A principal fonte bíblica sobre Maria de Nazaré está no Evangelho de Lucas, em passagens como a da visita de Maria e Isabel e a viagem de José e Maria grávida da Galileia para Belém por ocasião do censo. Eu vou fazer uma parte. Eu sou fãzão do Evangelho de Lucas. É o meu preferido. É o meu preferido. Lucas tem uma clareza na sua escrita, na sua forma simples de colocar. E é ele que fala um pouquinho mais de Maria e nós vamos entender por quê. E aqui eu vou fazer uma parte e fazer uma sugestão de leitura para vocês. Não é um livro espírita. O livro se chama Médico de Homens e Alma. Gente, é o livro sobre a vida de Lucas. A história desse evangelista maravilhoso, que era médico. E, aliás, vou fazer um spoiler, não vou aguentar aqui não, gente. Ele vai buscar medicina para tentar vencer a morte, com isso vencer Deus. E eu não vou contar não, gente. A gente já sabe mais ou menos o que aconteceu com Lucas, mas o livro é bárbaro. Já que estamos falando de livro, vamos falar de Paulo Estevão, do Emmanuel, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Estou narrando o período de 2 anos em que o Paulo ficou preso lá em Cesareia. E ele era amigo de Lucas. E olha o que o Emmanuel nos diz. A esse tempo, o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo desse trabalho que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do mestre, rico de luzes e esperanças divinas. Então vejam que nós temos as menções de Maria de Nazaré na nossa literatura espírita, para a gente ver o papel importantíssimo que ela tem para a nossa doutrina e para a nossa vida. Então as tradições cristãs revelam que Maria, depois que Jesus pediu que os apóstolos seguissem na sua missão de levar a boa nova pelo mundo, dizem que Maria ficou sob o cuidado e o amparo de João Evangelista, lá em Jerusalém e em Éfeso, e que ali ela teria morrido em Jerusalém, conforme nos diz o próprio Emmanuel. O que nós sabemos é que Maria era um espírito de elevadas virtudes, isso ninguém tem dúvida. E ela foi a mãe carnal de Jesus. Olha que missão maravilhosa que ela teve aqui na Terra. E agora, vamos falar um pouquinho dela na visão espírita. E olha que foto linda, gente. Chico Xavier segurando aí a imagem de Maria.
vamos chamar da fotografia de Maria, que daqui a pouco nós vamos conhecer mais dessa história. Todas as religiões cristãs, e gente, religião cristã é toda aquela que segue os passos de Cristo, não importa se é espírita, católica, protestante, evangélica. Algumas religiões querem puxar para si a denominação cristã. Eu sou cristão, como se as outras religiões não o fossem. Isso está errado. O cristão é todo aquele que segue Cristo. E todas as religiões têm um carinho, uma reverência muito grande e uma gratidão para Maria de Nazaré, que foi a mãe de Jesus. Então, quem é cristão tem um carinho por ela, por essa grande mãe. No Espiritismo, nós aprendemos a reconhecer a Maria como uma entidade evoluidíssima. Gente, ela veio para cá apta a desempenhar o seu papel aqui na crosta terrestre. Nossa, gente, a desempenhar, imagina, né? A missão. Alguém fala, Maria, você vai para lá e olha, a sua missão é essa. Você fala, meu Deus, né? Eu estou preparada, Deus, tá. E a sua missão é receber nos braços o emissário de Deus, que é meu filho, que é Jesus. E Jesus se fez menino para se transformar em um homem e modelo da perfeição moral que toda a humanidade pretende sobre a Terra. Nós buscamos a evolução e o maior exemplo que nós temos é Jesus. E no livro Memórias de um Suicida, que foi psicografado pela Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito do Camilo Castelo Branco, aquele escritor português, ali nós encontramos, talvez, o primeiro relato sobre a Legião dos Servos de Maria, que era um extenso, um extenso grupo de espíritos a serviço da Mãe de Jesus. Para quê? Para resgatar os miseráveis lá no Vale das Sombras, para resgatar aqueles que estão em sofrimento. E olha o que está escrito ali. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto, olhando-os atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Então aqui nós temos a descrição desses abnegados irmãos, desses socorristas que trabalham em prol do amor e da caridade ao sofredor, sob o comando de Maria, mãe de Jesus. Mas vamos falar um pouquinho do retrato de Maria de Nazaré. O que foi isso, né? Bom, o que contam é que o Chico Xavier, lá no final de uma reunião pública do Grupo Espírita da Prece, lá em Uberaba, isso aconteceu em 1º de dezembro de 1984, onde era uma reunião para homenagear o Dia das Mães daquele ano de 84. E aí o Emmanuel se aproxima do Chico e passa para ele o retrato falado de Maria de Nazaré. Parece coisa de polícia, mas não era. E aí vocês vão dizer, peraí, foi o Chico que desenhou? O Chico agora, além de escrever tudo que escreveu, ele também estava pronto para desenhar? Não, ele não foi o retratista. Ele chamou aí um outro irmão abnegado também que se dedicou, um irmão paulista, fotógrafo chamado Vicente Ávila. Ele foi responsável por executar o trabalho do desenho, aos poucos, né? Olha lá, em mais de 20 contatos com o médium, ele ia dando, olha assim, e ele foi desenhando. Quando ele terminou esse desenho, que era um preto e branco, uma arte finalizada em preto e branco, ele ampliou bastante o desenho e coloriu com tinta a óleo, dando origem à tela que nós vimos lá na foto. Vamos lembrar que nessa época era comum fotógrafos revelar fotos preto e branco e pintar. Não tínhamos a tecnologia de hoje. Hoje até filmes em preto e branco são recolorizados, né, pela tecnologia, mas não era o caso aí. Então, graças a esse trabalho conjunto do Emmanuel com o Chico e com o Vicente Ávila, nós temos a imagem de Maria. E olha, em uma entrevista, o Chico frisou que a fisionomia da Maria, está aí retratada, revelava como ela era conhecida quando ela visitava as esferas espirituais mais próximas aqui da crosta terrestre. Não é incrível isso, gente? Olha a nossa mãe aí, a foto da nossa querida e amada Mãe Maria. Pois bem, vamos então agora pensar um pouquinho sobre as preces elevadas a Maria. E aí, gente, nós chegamos à pergunta que me encucou e me encuca, e talvez deixe vocês encucados ou desencuquem, ou nós talvez desencuquemos juntos. Há motivos para os espíritas rezarem a Ave Maria? E aí a gente fica nessa pergunta. Há motivos para os espíritas rezarem a Ave Maria? O que vocês acham, gente? Será que há motivos? Será que não há motivos? Pensem um pouquinho aí. Enquanto vocês pensam,
vocês já tiveram um tempinho para pensar. Eu fui pesquisar isso e achei uma resposta do nosso querido e amado Divaldo Pereira Franco. Olha o que ele responde. Repetir a saudação evangélica é uma forma também válida de homenagem àquela que foi a mãe de Cristo e que nos proporcionou a honra de receber o ser mais perfeito que esteve na terra. Todo bom pensamento é edificante. Todo bom sentimento é uma ponte entre a criatura e o Criador. Nós espíritas, porém, não usamos essa forma de oração. O que o Divaldo está dizendo é que nós espíritas não usamos fórmulas decoradas de oração a Jesus, de oração a Maria, salvo o Pai Nosso, que é a oração que nós recebemos diretamente de Jesus. Então, por outro lado, nós elevarmos a oração da Ave Maria. A Maria tem validade também, porque é uma saudação evangélica. O pensamento é edificante, a conexão é edificante. Mas, para nós complementarmos essa reflexão que o Divaldo nos propõe, vamos ao Evangelho, lá no capítulo 28, justamente a coletânea de preces. E aí você fala, mas peraí, mas o Evangelho traz uma coletânea de preces, mas nós não temos que decorar. Não é um catecismo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém decora aquelas preces. Mas olha lá o que o Kardec logo de cara já fala. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Então não é a forma como nós fazemos, e sim como nós elevamos o pensamento e como nos conectamos a Deus. Ao longo dessa caminhada de 30 anos de doutrina, eu já deparei com muitos irmãos falando assim, não sei rezar, não sei fazer prece, não, pelo amor de Deus, eu não. Porque não sei falar bonito, não aprendi. Mas não importa a palavra, importa o seu pensamento. Não adianta você preferir uma prece falando coisas bonitas e olhando para a novela na TV, ou brigando com o filho, ou correndo para tirar a panela do fogo. Então faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Olha aí o que o Kardec nos fala. Não adianta ficar falando bonito, um monte de coisa, que não quer dizer nada se você não tiver realmente com o seu pensamento elevado a Deus naquele momento da prece. Outra coisa que o Evangelho nos diz no mesmo capítulo. Os Espíritos não prescrevem nenhuma forma ou fórmula absoluta de preces. E quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias. E sobretudo para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. É o que eu falei há pouco. O fato da pessoa não ter, eu não estudei para isso, nada disso desabona o valor da prece. E foi aí que eu me lembrei de uma história, que é a história do Zé. Todos os dias, ali perto do meio-dia, o Zé ia até uma igrejinha pertinho do trabalho dele. Ele entrava, ajoelhava lá no fundão, ficava um pouquinho, rapidinho levantava, fazia o sinal da cruz e ia embora. Todo dia era assim. O sacristão estava até meio cismado, porque afinal de contas a igreja tem umas coisas de valor, e ele estava desconfiado desse Zé. E todo dia o Zé estava lá. E um dia, quando ele estava saindo, o sacristão o abordou. Falou, senhor, me desculpa, mas eu queria saber o que o senhor vem fazer aqui todo dia. Aí o Zé, muito simples, falou, moço, eu vim aqui rezar. Vem aqui todo dia para fazer reza. Falou, rezar, mas é tão rápido, o senhor mal chega, já sai. Falei, moço, é que eu não sei rezar bonito igual você. Mas quando eu ajoelho aqui, eu olho para cima e falo assim, oi Jesus, que é o Zé, eu vim te ver. E ele me escuta e eu vou embora. Por aquele dia o sacristão não perguntou mais nada, né, gente? O tempo foi passando e um dia o Zé ficou doente. Foi internado num hospital, um hospital público, com várias camas no mesmo quarto. E dizem que depois que ele chegou naquele hospital, o astral mudou. Um dia a enfermeira-chefe foi falar com ele. Falou, seu Zé, olha, o senhor sabe que a sua presença aqui todo mundo adora, né? O senhor tá bem. Tô. É engraçado, né, seu Zé? O senhor tá sempre feliz. Nossa, minha filha, eu tô sempre feliz. Sempre bem. Cada dia melhor. Falei, mas sabe o que eu fico olhando, seu Zé? A cadeira do lado da sua cama tá sempre vazia. Que pena que o senhor não recebe visita. Ele falou, quem falou que não recebe visita? Mas, seu Zé, eu nunca vi ninguém visitar o senhor. Você não vê porque você não quer. Todo dia, lá pro meio-dia, mais ou menos, perto da hora do almoço, Jesus chega aqui, senta nessa cadeira, olha pra mim e fala assim,
Oi Zé, aqui é o Jesus, eu vim ver você. E vai embora. Por isso que eu sou tão feliz. Vejam que nessa singela história nós vemos a simplicidade de um coração puro conectado a Jesus. É isso. Não é a forma de falar, é o seu pensamento, a sua conexão. E ainda no Evangelho nós temos: o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desto daquela maneira. Quem quer que condene as preces, que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Pois é, né, meus irmãos? Pois é. Será que nós ainda precisamos aprender a fazer as nossas preces? Porque muitas vezes nós achamos que já sabemos. Mas vamos levar a imagem e a lição do Zé para a nossa vida? Então, gente, nós vamos falar agora um pouquinho da oração da Ave Maria. Como eu disse, no começo eu fui católico e tenho conhecimento e fui buscar um pouquinho mais. O problema não é mudar as palavras, não é isso que eu quero dizer. Embora me incomode, eu sou muito franco. Mas é mudar as palavras sem conhecer o porquê. E muitas vezes as pessoas têm medo de falar determinadas palavras, como por exemplo a morte, né? Fala passagem, o nome de algumas doenças, como se isso afastasse a doença. Isso acaba entrando mais numa questão supersticiosa. Então, se a gente for pensar morte, passagem, desencarne, todos os nomes estão dizendo a mesma coisa. É a mudança de um plano para outro. Nós entendemos de uma forma, os católicos de outro, os irmãos evangélicos de outra, e assim por diante. Então, gente, a Ave Maria é uma oração que tem base no catolicismo. Ela é uma oração católica. E para os católicos, ela é tida como a oração mais antiga dirigida à Nossa Senhora, a mãe de todos, a mãe de Jesus, a mãe da nossa igreja para eles. Eles falam a mãe da nossa Santa e Madre Igreja. Eles têm outra forma de entender isso. Nós temos que respeitar. Para os católicos, a oração da Ave Maria surgiu de Deus mesmo. Mas como? Na forma que o anjo Gabriel se dirigiu a Maria no momento da Anunciação, quando foi visitá-la. Mas a oração não é nova, ela é da época medieval e era conhecida como saudação evangélica. E ela é estruturada em duas partes. A primeira parte de louvor e a outra de súplica, ou de pedido. E aí outra pergunta, Maria Mãe de Deus? Porque eu também vejo os irmãos Maria Mãe de Jesus. Bom, para os católicos, Maria Mãe de Deus, gente. Para nós, a gente acha estranho. Mas vamos entender o porquê que eles falam que Maria é Mãe de Deus. E não é um erro. Eles dizem, os católicos, que Maria é Mãe de Deus porque foi de Maria que nasceu Jesus. Isso está em Mateus e na carta aos Gálatas. O Nosso Senhor, lá em Lucas. Filho de Deus, também em Lucas. E Deus, que está no Evangelho de João. Com o Pai e o Espírito Santo, Mateus. Gente, o catolicismo tem a fé na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para eles, Maria é Mãe de Deus, porque Jesus não é metade homem, metade Deus. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, assim como ele é o Espírito Santo. Na Trindade, os três fazem o papel de um. É o que nós entendemos como consubstanciação. Três, vou usar esse termo, entidades, fazem parte dessa entidade sublime, que é, para eles, a Trindade, que é Deus. Então, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Logo, Jesus também é Deus. E por isso Maria é mãe de Jesus e mãe de Deus. Vejam que é importante nós conhecermos uma outra forma de raciocínio, uma outra forma de fé, para não acharmos, mas eles rezam errado. Não, eles rezam dentro da lógica deles, que é diferente da nossa. Mas foi lá no Concílio de Éfeso, que foi uma reunião de padres, papas, bispos, todo o pessoal, depois de muita discussão, que no ano de 431, a Igreja afirmou a subsistência da natureza divina e da natureza humana na única pessoa de Jesus, que é o Filho. E aí saiu uma bula papal, um decreto, que proclamou Maria como mãe de Deus. Vejam que existe um processo histórico e um processo, vamos dizer assim, legal, né, para isso também. Então, gente, vamos olhar aqui a oração da Ave Maria, assim como os católicos a proferem. A primeira parte
é a parte do louvor, e quando o anjo chega para Maria, conforme a pintura aqui do lado, olha, Leonardo da Vinci, do século XV, a Anunciação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nesse momento ele está saudando Maria de Nazaré. E depois, humildemente, ele pede: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vejam que aqui ele está pedindo. E lembrando que para nós da doutrina, nós não encaramos o pecado dessa forma. Mas nós sabemos os nossos erros, por isso temos o livre-arbítrio e a necessidade de trabalhar a reforma íntima, para melhorar o nosso caminhar evolutivo a todo momento. Agora é importante, eu também quero fugir um pouquinho agora de qualquer religião e contar para vocês um pouco da cultura do nosso país, da cultura popular, do nosso folclore. Maria é Nossa Senhora. Nossa Senhora é a padroeira do Brasil. No Espiritismo nós não temos santos, vamos lembrar disso. Mas na cultura popular, na religiosidade popular, que é maior do que qualquer religião, nós temos a figura, uma figura que ficou muito conhecida por todos nós a partir da obra de um grande escritor que já faleceu, que foi o Ariano Suassuna, em uma obra que era inicialmente para o teatro e se consagrou na televisão, que é o Alto da Compadecida. Lá no Alto da Compadecida, nós, no finalzinho, encontrávamos a queridíssima Fernanda Montenegro como a Compadecida, como a Nossa Senhora que ia interceder em prol do João Grilo, Chicó e dos outros lá, no julgamento deles, onde estava Jesus e o diabo. Nossa Senhora, na cultura popular, nas lendas, é a madrinha de quem não tem madrinha. É aquela que acode os aflitos, aqueles que estão desesperados, ela que dá um jeitinho, como aconteceu no Alto da Compadecida. Tinha uma história que minha mãe contava, né, na minha infância, minha avó, da menina enterrada viva, que a madrasta enterrou a menina e do cabelo que era grandão nasceu um capinzal, aí quando o pai consegue desenterrar, encontra a menina ainda viva, porque ela era afilhada de Nossa Senhora. Outra lenda que fala sobre isso é do Negrinho do Pastoreio, lá no sul. Quando o capataz o enterra no formigueiro para que ele morra, no dia seguinte ele vê o Negrinho do Pastoreio abanando as formigas ao lado de Nossa Senhora, que era sua madrinha, e veio para protegê-lo. Então vejam que, independente da religião, independente da fé, Maria é uma mãe generosa. E aquela grande mãe de Jesus é a nossa grande mãe também, que nos auxilia sempre que precisamos e continua trabalhando fervorosamente, arduamente, para ajudar os irmãos em sofrimento. Então, quando nós rezarmos para Maria, usando a Ave Maria ou não, vamos lembrar que não são só as palavras que importam, mas sim a nossa conexão com ela. E agora eu quero pedir a todos, nesse momento de encerramento, que todos nós nos conectemos em vibrações envolvendo o nosso planeta com a vibração de paz, de amor, de caridade e principalmente amor ao próximo. Que nós vibremos por todos os governantes, para que eles entendam que as fronteiras foram feitas pelos homens e não por Deus. Para que todos entendam que o ser humano é o mesmo, que todos somos filhos do mesmo Deus e que todos somos vulneráveis à pandemia que nos assola. Vibremos pelos nossos irmãos médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde que estão aí na linha de frente combatendo essa pandemia. Vibremos também pelos cientistas que estão pesquisando, buscando uma cura, uma vacina, uma forma de ajudar a humanidade. Que eles sejam iluminados pelos nossos irmãos espirituais, pela corrente médica do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, no Caritas pelo nosso querido Dr. Oswaldo Cruz, e que possamos nessas vibrações atingir a todos os lares que sofrem, todas as pessoas doentes nos seus leitos hospitalares ou em casa, para que recebam a luz e o amor fraterno de Jesus, nosso Mestre. Vibremos pelas casas espíritas, pela nossa em especial, Caritas Fraternidade Espírita, para que continuem sendo luz e amor onde há trevas e dor. E por último, com licença, vibremos por nós mesmos, pelas nossas casas, nossos lares, pelos nossos familiares e nossos amigos. Que assim seja, queridos irmãos, muita paz, muita luz e que Jesus esteja sempre com todos. Um grande abraço e
e até a nossa próxima.